today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nós tivemos algumas videoaulas a respeito de espelhos planos, né? Se você não viu, não assistiu às videoaulas que eu falei, eu dividi em duas videoaulas os espelhos planos. Numa primeira parte eu dividi mais uma parte conceitual e numa segunda parte eu dividi mais uma parte matemática mesmo relacionada aos espelhos planos. Se você não assistiu essas videoaulas, é só você clicar nos cardzinhos que vão aparecer aqui em cima, tá? Que dá para você assistir essas videoaulas. São duas videoaulas rapidinhas, deve ter no máximo uns 20 minutos cada videoaula. Então assistam elas, né, para vocês compreenderem melhor a resolução desses exercícios. Vou fazer com vocês agora uma série de exercícios, né, devo resolver uns 5 exercícios nessa videoaula aqui, e numa outra videoaula mais um grupo de exercícios. O primeiro exercício que eu quero resolver com vocês é esse aqui, tá? É um exercício da PUC-Rio e ele fala o seguinte: um objeto está a 10 centímetros da superfície de um espelho plano. Um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho e seus olhos se encontram à mesma altura do objeto. Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formada pelo espelho e o observador. Tá? Então, o exercício ele quer saber justamente isso aqui. Então, aqui você tem aqui, ó, o A eu estou chamando de posição do objeto, o B é a posição do observador, né? Consequentemente, se o meu observador se encontra a 10 centímetros do meu espelho, a imagem do observador vai estar também a 10 centímetros do espelho. Se o objeto se encontra a 40 centímetros do espelho, a imagem do objeto, que eu estou chamando de A', vai se encontrar também a 40 centímetros do espelho. Aí o exercício falou o seguinte: calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formada pelo espelho, ou seja, eu quero determinar a distância entre a imagem do objeto formada pelo espelho e o observador. Então, ou seja, aqui está a imagem do objeto, aqui está o observador. Então, quanto que vale a distância entre a imagem e o observador? Essa distância que eu vou chamar de D, ela vai ser igual a quanto? A 40 centímetros, que é a distância da imagem ao espelho, mais 10 centímetros, que é a distância do observador ao espelho. Então, ou seja, a distância ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 50 centímetros. Beleza? Então, a alternativa correta só pode ser letra D. Pessoal, o nosso segundo exercício é esse aqui, ó. Um homem deseja observar a imagem do seu corpo inteiro em um espelho plano. Ele tem 1,8 metros de altura e a distância do topo da sua cabeça até os seus olhos vale 20 centímetros. Então, o tamanho mínimo do espelho e a distância que a borda inferior dele deve estar do solo para que o homem veja a imagem do seu corpo inteiro valem. Então, ou seja, veja bem, aqui eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu quero entender, eu quero determinar qual que é a altura do espelho, certo? E a segunda, eu quero determinar o tamanho do espelho. Então, são duas coisas que eu quero fazer. Então, eu vou representar aqui um desenho, né, que vai representar justamente isso tudo, né? Aqui eu tenho a altura total do homem, beleza? Que vale 1,8 metros. Eu tenho a altura dos olhos do observador até o espelho, até o chão, que vale 1,6 metros. Aqui eu tenho o tamanho do espelho, certo? E aqui eu tenho a altura que o espelho está do chão, levando em consideração que o homem está a uma distância D do espelho. Então, se o homem está a uma distância D do espelho, a imagem do homem também vai estar a uma distância D do espelho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a altura do espelho. Para eu poder determinar a altura do espelho, ou seja, para eu poder determinar o valor y, esse valor y, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou fazer uma semelhança de triângulos e vou levar em consideração dois triângulos aqui.
Vou pegar esse triângulo aqui, que eu estou rabiscando de vermelho, que representa um triângulo maior. E eu vou ter um outro triângulo que eu estou fazendo aqui de azul, que vai representar o meu triângulo menor. Certo? Beleza? Que é só esse aqui. Então eu tenho dois triângulos aqui semelhantes para eu poder resolver. Então o que eu vou fazer então? Primeira coisa, a altura do homem está para a distância que o homem está do espelho, a imagem dele está do espelho, assim como a altura do espelho está para a distância que a imagem dele está do espelho. Então eu vou fazer essa relação. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 1,8 está para 2D, certo? Então 1,8, que é a altura do homem, está para a distância que ele está da imagem dele, já que ele está enxergando a imagem dele completa, então é 2D, assim como Y, que é a altura do espelho, está para D, que é a distância que o espelho está do homem. Certo? Então, ou seja, eu vou resolver isso aqui agora. O que eu posso fazer? Posso cortar o D com D. Então, multiplica isso aqui cruzado, então vai ficar 2Y é igual a 1,8. Então, y vai ser igual a quanto? 1,8 dividido por 2, que é 0,9. Então, quer dizer que o tamanho do espelho vale quanto? Para ele poder enxergar a altura do homem completo. Esse espelho ele tem que ter um tamanho de 0,9. Vou fazer a mesma coisa agora para eu poder determinar essa altura x aqui. Então, para eu poder determinar essa altura x, eu vou continuar fazendo uma semelhança de triângulos. Só que agora eu vou levar em consideração a altura dos olhos do observador. Então, eu vou ter que esse primeiro triângulo aqui, ele é semelhante a esse segundo triângulo que eu fiz de azul aqui. Beleza? Então, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Qual que é a altura aqui dos olhos do homem até o chão? Então, vai ficar 1,6 está para 2D, que é essa distância ali, 2D, que é a distância entre o homem e a imagem do homem, assim como a altura x, que é o que eu vou determinar, está para D, que é a distância da imagem ao espelho. Corto o D com D, então vai ficar 2x multiplicando cruzado é igual a 1,6. Então, x vai ser igual a quanto? 1,6 dividido por 2, 0,8. Então, a altura que ele tem que estar é 0,8 metros. Então, esse espelho ele tem que estar 0,8 metros de altura, assim como o meu espelho tem que ter um tamanho de 0,9 metros. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra B. Beleza? Pessoal, nosso terceiro exercício é o seguinte. Ele fala assim, ó. Um observador, colocado a 4 metros de um espelho plano, vê a imagem de um objeto A que se encontra a 8 metros do mesmo espelho, conforme mostra a figura. Um raio de luz que parte de A atinge o observador O por reflexão no espelho. E ele percorrerá nesse trajeto de A para O, qual distância? 10, 12, 15 ou 18 metros. Então é o seguinte, aqui eu tenho o observador O e ele está enxergando esse objeto A por reflexão. Ou seja, o objeto A está enviando um raio de luz na direção do espelho que está sendo refletido e atingindo o observador O. Ele quer saber o seguinte, qual que é a distância que o raio de luz vai percorrer ao sair de A até atingir O. Então eu tenho esse desenho aqui, certo? Então é o seguinte, então aqui eu tenho o objeto A, que está enviando um raio de luz na direção do espelho do objeto O. Esse raio de luz ele incide no espelho, sofre reflexão e atinge o observador O. Então eu quero determinar justamente qual que é o comprimento, quanto esse raio de luz vai andar, certo? Esse risquinho vermelho aqui. Eu quero justamente determinar quanto ele vai andar ao sair de A até atingir o ponto O. Só que veja bem, tanto faz eu levar em consideração esse trajeto aqui,
quanto eu levar em consideração em relação à imagem do observador. Tá? Então aqui eu tenho um espelho plano, que tem uma altura, um tamanho de 9 metros. O meu observador A está a 4 metros do meu espelho plano, então, consequentemente, a imagem também do observador, que eu estou chamando de O', também está a 4 metros do espelho plano, certo? Então, ou seja, o objeto A está a uma distância de 8 metros do espelho. Então, tanto faz eu levar em consideração esse trajeto que eu risquei de vermelho, ou levar em consideração isso aqui que eu estou riscando de azul, que é o trajeto representado com o raio de luz até atingir a imagem do observador. Beleza? O caminho é o mesmo, certo? Isso aqui é quanto o meu raio de luz vai andar. Então, para eu poder determinar qual que é a distância que esse raio de luz vai percorrer até chegar ao observador O, eu vou levar em consideração dois triângulos, vou fazer uma semelhança de triângulos. Né? Só que para isso eu vou pegar esse triângulo aqui que eu estou fazendo de vermelho, certo? Que é semelhante a esse triângulo aqui que eu estou riscando de azul. Beleza? Que eu estou riscando aqui de azul. Então, para isso, o que eu vou levar em consideração? Então, como vai ficar isso aqui? Então, aqui, eu vou determinar, na verdade, essa distância x aqui, ó, de A até O'. Então, o que eu posso fazer? Que o segmento de reta AO' ao quadrado é igual a quanto? Semelhança de triângulos? Não, desculpa, vou fazer um teorema de Pitágoras. Então, vai ficar AO' ao quadrado é igual a AB ao quadrado, o segmento de reta AB ao quadrado, mais o segmento de reta BO' ao quadrado. BO' ao quadrado, certo? Então, AO' ao quadrado vai ser igual a quanto? AB, quanto que vale AB? Vale 9 metros. Então, vai ser 9 ao quadrado, mais BO' ao quadrado. Quanto que vale isso aqui? Então, vai valer 8 metros mais 4 metros. Então, vale 12 ao quadrado. Então, AO' ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, ele vai ser igual a 81 mais 144. Então, AO' ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144 dá 225. 225. Então, AO' ao quadrado, desculpa, ao quadrado não. Raiz quadrada de 225 vai ser igual a quanto? Então, a AO' é igual a 15 metros. Então, a alternativa correta só pode ser letra C, 15 metros. Beleza? Pessoal, o quarto exercício que eu quero fazer com vocês é esse aqui. Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um espelho plano vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Então aqui você tem um espelho, né, na fachada da loja. Aqui você tem um observador que está a uma distância de 2 metros do espelho e o espelho tem um tamanho de 1,2 metros. A moto ela está passando a 1,5 metros do espelho. Então está aqui. Beleza? E o comprimento da moto vale 1,8 metros. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com uma velocidade constante de 0,8 metros por segundo. Então a velocidade da moto vale 0,8 metros por segundo. Em uma trajetória retilínea paralela à calçada conforme indica a linha tracejada. Então está aqui o caminho por onde ela está passando. Considerando que o ponto O na figura represente a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro, do motociclista e de sua motocicleta, refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a... Então aqui a ideia é o seguinte, então o que você tem aqui? Ó? Aqui você tem o espelho, certo?
E esse espelho ele tem um tamanho de 1,2 metros. E o observador ele se encontra a 2 metros do espelho. Então, a distância que o observador está do espelho vale 2 metros. Então, a distância que a imagem do observador está do espelho vale também quanto? Também vale 2 metros. E o exercício falou o seguinte, que a moto ela está passando a 5 metros do espelho. E ele quer saber o seguinte, quanto tempo esse carinha aqui vê a imagem passar pelo espelho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar o campo visual desse observador. O campo visual é 2 linhas retas que passam pelas extremidades do espelho. Então, está aqui. Isso aqui é o campo visual do observador. Então, a moto ela vai passar por esse caminho aqui. E essa distância vale quanto? Vale 5 metros. Beleza? Tá? Então ele quer saber o seguinte, durante quanto tempo ele vai ver a moto passar aqui por esse campo visual? Então, para eu poder resolver isso, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma semelhança de triângulos, ou seja, esse triângulo azul é semelhante a esse triângulo verde. Correto? Então, o que eu vou fazer? Então, vai ficar o seguinte, então, para eu poder resolver, então eu vou fazer 1,2, que é o tamanho do espelho, e está para ΔS, que é o quanto a moto vai andar, então vai ficar, 1,2, que é o tamanho do espelho, está para ΔS, que é isso aqui, que é o quanto a moto vai andar, assim como 2 metros, que é essa distância aqui entre a imagem do observador e o espelho, está para quanto? Para 7 metros, que é a distância de onde a moto está passando até a posição da imagem do observador. Está para 7. Então, multiplica isso aqui cruzado, então vai ficar 2ΔS é igual a 7 vezes 1,2 dá quanto? Dá 8,4. Então, ΔS vai ser igual a quanto? 8,4 dividido por 2 vai dar quanto? 4,2. Certo? Então, ou seja, essa moto ela vai andar 4,2. Só que presta atenção. Quando a moto ela na verdade é um corpo extenso, ela não é um ponto material. Então, como a minha moto tem um comprimento de 1,8 metros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair esse 1,8 metros de 4,2, que é o quanto a moto vai andar, certo? Porque eu vou ver a moto por inteiro somente por uma distância que vai ser de quanto? De 4,2 menos 1,8. Então, ΔS vai ser igual a quanto? 4,2 menos 1,8 vai ser 2,4 metros. Certo? Então eu vejo a moto por inteiro durante 2,4 metros. Agora, para eu poder determinar durante quanto tempo eu vou ver, eu jogo na equação da velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade da moto? 0,8. Então vai ficar 0,8 é igual a 2,4, que é a distância que eu vejo ela por inteiro, sobre ΔT. Multiplica cruzado, então vai ficar 0,8 ΔT é igual a 2,4. Então, ΔT vai ser igual a quanto? 2,4 dividido por 0,8, o que dá quanto? 3 segundos. Então, eu consigo ver a moto, o observador consegue ver a moto por inteiro, por reflexão, somente durante 3 segundos. Beleza? Pessoal, o quinto e último exercício que eu quero resolver com vocês é esse aqui. Dentro de uma casa, uma pessoa observa por meio de um espelho plano E uma placa com a inscrição Vendo. Então tá aqui. Colocado fora da casa, ao lado de uma janela aberta. A janela e o espelho têm as dimensões horizontais mínimas para que o observador consiga ver a placa em toda a sua extensão lateral. A figura 1 representa o espelho e a janela vistos de dentro da casa. A figura 2 representa uma visão de cima da placa do espelho plano E, do observador O, e dos raios de luz emitidos pela placa que atingem depois refletidos em E.
os olhos do observador. Então você tem aqui o desenho da casa e o desenho com os raios de luz sendo emitidos e chegando no observador. Aí ele fala o seguinte: considerando as medidas indicadas na figura 2, calcule em metros, primeiro a largura da janela e depois a largura mínima do espelho para que eu consiga ver, o observador consiga ver por inteiro a imagem, tá? Então vamos analisar a figura aqui, ó. Então você tem aqui a janela, que vai ter uma abertura L, que está aqui. Aqui você tem o observador que está enxergando essa imagem, correto? Então você vai ter isso aqui, eu vou fazer isso aqui que eu posso rabiscar aqui melhor, tá? Então aqui você tem a abertura L da janela, certo? Aqui você tem o observador. Aqui está o espelho. Se o observador está aqui, onde que está a imagem do observador? A imagem do observador ela vai estar aqui em cima também, a mesma distância que o observador está do espelho. Então aqui eu tenho a imagem do observador, que eu vou chamar de Olinha. Correto? Beleza? Então, ou seja, a imagem desse observador vai ter o seguinte campo visual. Vai ter esse campo visual aqui que eu estou falando de vermelho. Então, ou seja, são raios de luz que partem do observador e passam pela extremidade do espelho. Certo? Então, tranquilo. Então aqui, antes de poder resolver, eu vou marcar aqui uns pontos. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto E e um ponto F. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a largura da janela. Como que eu vou fazer para eu poder determinar a largura da janela? Eu vou levar em consideração esse triângulo aqui, que eu estou fazendo de vermelho aqui. Eu vou levar em consideração o triângulo A, B, C. Certo? Para eu poder determinar a largura da janela. Eu vou levar em consideração esse triângulo aqui. Então, para eu poder determinar esse L, então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, na letra A. Vou calcular. Vou usar a tangente de 45, que é um valor conhecido. Tangente de 45 graus, ela é igual a quem? Ela é igual ao cateto oposto pelo meu cateto adjacente. Então, ou seja, a tangente de 45 todo mundo conhece, vale 1. Então, 1 é igual. Quanto que vale o meu cateto oposto? O meu cateto oposto ao meu ângulo 45 metros vale quanto? Vale 2,8 mais 0,6. 2,8 mais 0,6. Quanto que vale o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente vale L, que é a largura da janela, mais 1,2. Então, L mais 1,2. Vou multiplicar isso aqui cruzado, certo ou não? Então, 2,8 mais 0,6 dá quanto? 3,4. Então, vai ficar L mais 1,2 é igual a 3,4. Passa esse 1,2 para cá, então L vai ficar quanto? 3,4 menos 1,2. Então, L é igual a quanto? Quanto que é 3,4 menos 1,2? Vai dar 2,2. Então, o comprimento da janela, a largura da janela vale quanto? 2,2 metros. Beleza? Então, essa é a nossa letra A. A letra B, para a gente finalizar o exercício. A letra B, o que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar a largura mínima do espelho fazendo uma semelhança de triângulos. Tá? Ou seja, aqui, o que a gente tem? Eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Quais são esses dois triângulos semelhantes? Eu tenho esse triângulo aqui, que eu estou rabiscando de vermelho aqui, que é o triângulo total, que é o triângulo que corresponde aos pontos O', C e D, que é o triângulo OCD, que é semelhante ao triângulo O'Ef. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes ali. Então, para eu poder fazer isso, o que eu vou fazer? Vou resolver usando a semelhança de triângulos, ou seja, x, que é a largura do meu espelho, está para 1,2,
certo? Que é a distância do observador ao espelho, então x está para 1,2, assim como 2,8, que é a largura da placa, está para quanto? Para a distância da placa até a imagem do observador, que é quanto? 4,4 mais 1,2, o que dá quanto? 5,6. Então aí eu multiplico cruzado, então vai ficar 5,6x é igual a 1,2 vezes 2,8 dá 3,36. Então x vai ser igual a quanto? 3,36 dividido por 5,6 dá 0,6 metros. Ou seja, para eu poder ver essa placa por inteiro, é necessário que a janela tenha uma largura de 2,2 metros e o espelho tenha um tamanho de 0,6 metros. Belezinha? Então, esses são os nossos exercícios, tá? Então, um abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.